seria a gente fazer o balanço e discutir o balanço das manifestações do dia 22, né? E tirar algumas conclusões a respeito disso daí. Bom, já faz algum tempo, né? Mas finalmente a gente não tinha debatido isso daí em profundidade. No dia 22, o que a gente viu na manifestação antigolpista foi um ponto culminante, um patamar que foi atingido pela política do nosso partido, que desde as manifestações de junho vinha levantando a palavra de ordem, né, da realização de uma frente única de todos os setores de esquerda contra a direita, contra os setores da direita que haviam, naquele momento, levantado a cabeça diante das manifestações, tentado desbaratar as passeatas da esquerda no meio da luta contra o aumento da passagem. Bom, desde aquele momento, então, a gente vem fazendo uma propaganda a respeito disso daí, discutindo o problema da direita, da atuação da direita, da decisão de setores da direita de levar a sua política para o terreno extraparlamentar, para as ruas, né, como aconteceu nas manifestações daquela época. E agora, diante da convocação, né, de uma manifestação em homenagem, vamos dizer assim, uma espécie de tentativa de repetir a Marcha da Família da época da ditadura, a direita novamente se lançou às ruas, né, para realizar sua manifestação, e isso foi o ponto de partida para uma reação a qual nós encabeçamos, né, de setores de esquerda para irem às ruas também e expressar a oposição aos que estão aí fazendo o elogio da ditadura militar. Então, assim, em primeiro lugar, é importante ressaltar esse aspecto, né, de que não é a política comum, costumeira da direita, de levar as questões de política nacional, da sua política, dos seus interesses, para as ruas, né? É algo que contraria a norma geral da atividade da burguesia, dos partidos burgueses, em particular da direita, né? A via preferencial da direita é a atuação parlamentar, quer dizer, a tentativa de enfraquecer ou mesmo de derrubar um governo, como foi visto na história, a gente tem debatido esse tema com frequência, né? Essa tentativa de derrubar um governo geralmente se dá nos marcos do regime, das instituições do regime, quer dizer, é a denúncia de corrupção, é a CPI, é o processo para julgar e condenar um político do governo, é a tentativa de levar a crise de um governo nacionalista, um governo de esquerda, para que essa crise se resolva dentro dos marcos do regime, quer dizer, não seria a derrubada do governo pela força, a princípio, né? A via preferencial da direita é o impeachment, é a tentativa de afastar do governo, de fazer com que o governo, que é alvo da sua campanha, renuncie ao invés de derrubá-lo à força, né? Derrubar a força, usar o poder que a direita poderia reunir em torno de si, fora do parlamento, é sempre a última opção. Bom, o que a gente tem visto aí é que a direita está contrariando seus princípios. Pelo menos uma parte da direita, da burguesia, tem decidido para si que o caminho a ser seguido não pode estar restrito à atividade parlamentar, à atividade institucional, né? Por isso, houve um setor aí que se sentiu bastante confortável para convocar a manifestação em homenagem à Marcha da Família no dia 22. Bom, que a direita esteja tentando isso daí pela via extraparlamentar é algo que a gente já vem denunciando há algum tempo, né? Agora, o que é importante ressaltar da nossa manifestação, da manifestação da esquerda, foi o fato de que a gente conseguiu efetivamente reunir em torno de si setores que não estavam, a princípio, não haviam dado nenhum sinal de que iriam aderir ao nosso chamado, né? Ou seja, em outras palavras, nós conseguimos arrastar para a nossa política, para as nossas posições, todo um setor da esquerda
da esquerda pequeno-burguesa, que de maneira unitária saiu às ruas junto conosco. Então isso marca uma divisão no meio da esquerda entre dois campos desse ponto de vista da luta política geral que precisa ser assinalado com clareza. Por um lado, a gente tem uma esquerda à frente da qual está o nosso próprio partido, defendendo, né, os interesses gerais da classe operária e, em primeiro lugar, defendendo, né, a população, a classe operária e os setores democráticos do país contra um golpe militar. E, por outro lado, você tem uma ala da esquerda que está atuando em função da política e dos interesses da direita. Quer dizer, um setor expressivo que está ligado aí ao PSOL e ao PSTU, não aderiu ao chamado, não aderiu à Frente Única contra a direita, porque consideram que o central nesse momento, a luta central nesse momento no país, não é a luta pelo poder entre os diversos setores da burguesia. A luta central nesse momento seria, poderiam ser diversas coisas. Poderia ser a Copa do Mundo, a luta contra a Copa, que, coincidentemente, é uma palavra de ordem, uma reivindicação que a direita vem desenvolvendo, né, em torno da qual a direita vem fazendo campanha na imprensa. Ou então a luta do momento seria o apoio à greve dos garis no Rio de Janeiro, que também, inexplicavelmente, teria se transformado no centro da luta de classes no país, da noite para o dia, e tal como a greve acabou, precisaria explicar que repercussão que isso daí está tendo, que importância que isso daí está tendo. Mas o fato é que esses setores estão arrumando um pretexto cada vez pior para fechar os olhos diante do problema central que está colocado, que é a luta pelo poder, que está se discutindo, né, está se processando abertamente na sociedade, não é algo que está restrito a pequenos círculos. Basta a gente ver o que, por exemplo, a própria imprensa burguesa, falando da Folha de São Paulo, do Estadão, de outros jornais, o que eles têm dito a respeito disso daí. Acho que isso é um aspecto também importante a ser ressaltado. A imprensa, inclusive a sua ala mais conservadora, mais de direita, ela tratou da manifestação da direita em particular com reservas. Quer dizer, fizeram propaganda. Na capa da Folha de São Paulo, no dia 22, no dia da manifestação, dizia: hoje tem show do Metallica e Marcha da Família, né, como mais um evento na cidade, venham para a Marcha da Família, vai ser legal. Mas na cobertura da marcha, nos dias seguintes, os comentários procuraram manter uma certa distância entre essa imprensa, que, como por exemplo o jornal O Globo, algumas semanas, talvez um mês e pouco antes, havia publicado um editorial dizendo que eles estão rompidos com a ditadura, que eles não têm nada a ver com isso, repudiam o que aconteceu, foi erro do passado. Quer dizer, essa imprensa que está procurando se distanciar da ditadura militar tratou as manifestações da direita com reservas, mantendo uma certa distância. Não escondendo totalmente a sua simpatia por elas, porque finalmente falou-se muito mais da manifestação da direita nos dias seguintes a ela do que da esquerda, mas ficou evidente que não é algo que mudou o eixo de orientação da política, da imprensa, da burguesia, para que essa imprensa toda, antes de um golpe acontecer, apoie abertamente um golpe. Então é um indicativo de por onde a situação está se desenvolvendo, mas não ainda de que ela tenha chegado no final do seu desenvolvimento, no ápice desse desenvolvimento. Quer dizer, um golpe não está em questão se o golpe está sendo dado nesse momento, se o chamado da direita é a derrubar o governo do PT imediatamente pelas armas. Esse chamado, em grande medida, é uma peça de propaganda da direita em torno de uma solução para o problema. Mas não significa que a direita tenha voltado todas as suas baterias para isso daí.
e deixado de lado as eleições, as denúncias de corrupção, enfim, todo o seu arsenal costumeiro institucional contra o governo do PT, né? Pelo contrário, né, a gente viu surgir as denúncias aí em torno da Petrobras nesse período, né? E inclusive o que se levantou, o pedido de um impeachment da Dilma no Congresso Nacional, né? E a abertura da CPI e tudo mais. Quer dizer, a atividade golpista, abertamente, ela é mais uma ferramenta que está sendo usada agora, que serve tanto para pressionar os setores que estão à esquerda, dentro da burguesia, né? Dizer, olha, se vocês não vão conseguir resolver isso daí pacificamente, tem gente que quer resolver na marra, né? E também para equilibrar um pouco o jogo, dar uma alternativa para a atividade da direita. Quer dizer, vamos tentar pela eleição. Lançamos o Aécio Neves, estamos tentando desmoralizar o governo do PT e arrancar votos dele por meio da denúncia de corrupção. Mas se tudo falhar, né, a burguesia, uma parte da burguesia já consegue dizer isso claramente. Se tudo falhar, já sabemos o que fazer. Já temos uma opção que não depende das eleições, não depende de denúncia de corrupção, não depende do Congresso, depende só da relação de forças entre as massas da população, a classe operária em particular, e a direita. Os setores de direita que estão na cúpula das Forças Armadas e em diversos partidos burgueses. Então, voltando um pouco à cobertura que a imprensa deu para a marcha da direita, que acho que é importante assinalar. E inclusive assinalar os pontos que isso tem em comum com a visão da esquerda pequeno-burguesa a respeito dessa mesma manifestação. A direita, a imprensa, não fez questão de exaltar a manifestação, de apresentar a manifestação pró-Marcha da Família como um sucesso, um grande êxito ou mesmo um resultado forte de uma política deliberada, né? Embora ela tenha mostrado, feito campanha, convidado as pessoas a participar da Marcha da Família, a imprensa burguesa tratou o negócio com certo distanciamento. Quer dizer, não deu o número correto de pessoas que estavam na rua, não tirou todas as conclusões que se poderiam tirar do que aconteceu, né? E isso se assemelha muito à política da esquerda pequeno-burguesa, que imediatamente após a manifestação da direita, fechou questão e não mudou sua opinião até agora a respeito dessas manifestações. E taxou. É uma manifestação minoritária, uma manifestação ridícula, uma manifestação de lunáticos, uma manifestação de pessoas desequilibradas, aventureiros, velhinhos saudosistas. Em última instância, o recado é manifestação inofensiva, não se preocupem, a direita não deve ser levada a sério, a direita não deve ser levada em consideração como um fator decisivo na política, porque eles não têm força, olha aí. As fotos falam por si. Bom, ocorre que não foi bem assim, né? A manifestação da direita, ao contrário do que a imprensa falou, do que uma parte da esquerda falou, ela não foi tão minoritária assim. A gente tem que analisar o negócio de acordo com a situação em que ele está se dando, né? Não podemos falar a manifestação da direita foi um fracasso porque não teve 1 milhão de pessoas, como teve a Marcha da Família em 64. Né? Mas tem gente que pensa assim. Agora, tem que ser analisado de acordo com o desenvolvimento próprio dessa atividade da direita. Foi a primeira manifestação convocada pela direita, com um mote, né, com uma palavra de ordem abertamente pró-ditadura, pró-golpe militar, do nada, quer dizer, uma manifestação que foi convocada em termos, né, de organização da noite para o dia, praticamente, e que conseguiu colocar na rua, segundo relatos de pessoas que estiveram lá, viram de frente, entre 500 e 1.000 e tantas pessoas. Quer dizer, se for comparar com o próprio tamanho da manifestação da esquerda, não dá para dizer que estava pau a pau,
mas algo próximo estava acontecendo, né? Tanto é que eles saíram em passeata, eles tiveram vários oradores orientando a marcha na sua concentração ali na Praça da República. E, de fato, foi visível. Quer dizer, não foi uma manifestação minoritária, no sentido em que você reuniria ali um punhadinho de pessoas que não tem importância, não tem nenhum significado a mais, né? Ela é minoritária, lógico, se a gente for levar em consideração o tamanho da burguesia, o tamanho dos setores de direita que existem no país, que muitos dos quais não foram à manifestação, evidentemente, né? Ela é, vamos dizer assim, uma manifestação de base direitista, da base direitista, porque tem muito político como Bolsonaro e outros políticos, eles no Rio, né? Então, mas que procuram manter uma reserva do negócio. Ele vai lá, mas não vai apresentar com a mesma intensidade o que um cara avulso vai lá falar. Ele não é um bom exemplo. Ele não é talvez não seja o melhor exemplo. Ele tem o PSDB. Os setores do PSDB, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Bom, um dado que chama a atenção, assim, a desorientação com relação a por que finalmente a direita está saindo às ruas, né? Porque, você vê, aparece essa manifestação, a imprensa cuidadosamente minimiza a manifestação, assinala que aconteceu, mas não tornou disso, não fez disso daí o eixo central da sua campanha, da sua intervenção. A esquerda, por outro lado, finge que não aconteceu. Quer dizer, teve uma manifestação, mas foi tão pequena que não dá nem para levar a sério. Então não vamos nos preocupar com isso, a direita não é o problema. Eu acho que esse tipo de posição, que a gente, no partido, deve ter clareza sobre o que está acontecendo, esse tipo de posição ela serve a desorientar, em primeiro lugar, o próprio partido, se é que, né, no caso da esquerda pequeno-burguesa, esses partidos têm algum interesse na política revolucionária ou na defesa da classe operária diante de um golpe. Mas a análise impressionista dos acontecimentos, ela leva a uma desorientação, leva a uma desorganização das fileiras da esquerda, do movimento operário, diante da política golpista. Bom, tendo visto o caso da manifestação da direita, a manifestação da esquerda, por sua vez, tendo reunido diversos setores, tendo se configurado aí como uma efetiva frente única de setores de esquerda contra o golpe, ela abriu uma avenida para a intervenção política do partido diante de vários setores da esquerda, mas, em particular, ela deixa evidente que o caminho está aberto para uma intervenção, uma agitação política do partido mais geral, em escala nacional, né? Diante das diversas categorias operárias, em diversos setores do movimento estudantil. Ou seja, de norte a sul no país, ficou evidente pela atenção, pelo interesse que a manifestação de esquerda no dia 22 despertou, ficou evidente que o terreno é mais do que favorável para que o partido exerça aí um trabalho amplo de agitação e propaganda para que se esclareça, né, quais são as tarefas, o que deve ser feito diante da situação que está colocada. As manifestações elas não encerraram um período ou uma etapa na política nacional, ou muito menos na luta entre direita e esquerda, mas elas marcam um ponto a partir do qual o negócio passa a se desenvolver com um sentido, uma orientação mais clara e definida, né? Elas marcam a separação de um setor da esquerda pequeno-burguesa com relação ao restante da esquerda e, em particular, o nosso partido, né? Um distanciamento político desses setores da esquerda. Isso fica assinalado, né? Os contornos disso daí ficam bem evidentes com a tomada de posição dos diversos grupos morenistas, filomorenistas e congêneres, né? E, por outro lado, como eu havia falado,
abre-se um período aí em que nós podemos obter grandes resultados por meio de um trabalho paciente de explicação do que está acontecendo. Fica evidente, né, que, como foi colocado, embora as manifestações não tenham sido minoritárias de um determinado ponto de vista, ou seja, do ponto de vista do âmbito em que estão atuando os partidos, tanto nós na esquerda quanto os partidos de direita, quer dizer, para o tamanho da campanha que eles fizeram e nos setores onde foi feita a campanha, a manifestação não foi pequena. Agora, visto em escala nacional, visto isso diante de amplos setores da população que estão ainda alheios à discussão, as manifestações sim foram pequenas, foram minoritárias, e isso não num aspecto puramente negativo, mas assinala justamente que há um longo caminho a percorrer, há bastante terreno, há muita gente a ser alcançada por essa política e que nós devemos levar à frente uma agitação, um esclarecimento sobre o significado dessa situação que está se desenvolvendo agora no Brasil. Bom, de um ponto de vista geral, seria isso daí que a Natália poderia completar. Eu queria só assinalar algumas coisas importantes, né, sobre o ato. Assim, o ato, você vê que foi muito positivo, né, pra gente, inclusive em geral, né, o ato do dia 22. Acho que foi importante, sobretudo, a gente ter tido essa iniciativa, feito a campanha e ter mostrado que a gente está disposto a reagir a essa ofensiva da direita. Tanto que quando a gente começou a chamar... Tinha muita pressão para não chamar o ato para o mesmo dia da direita, que era para não entrar diretamente em confronto. Ou seja, ser um ato mais de demonstração, somos contra o golpe e tal, mas não para se enfrentar diretamente. A gente discutiu com vários companheiros, a gente pressionou para que ficasse no dia 22. Você via que a maioria do pessoal que tinha aderido à manifestação queria que ficasse no dia 22. Essa era uma pressão, sobretudo, de setores do PT, porque justamente o âmbito da atividade deles é parlamentar, né? Não é de ir combater a direita na rua. E assim que a gente começou a fazer uma agitação assim, decidida em torno da marcha, começaram a surgir marchas em todos os estados, em várias cidades. Você vê em Santa Catarina, onde a direita é mais forte, né, uma tradição aí. Inclusive, por muito tempo, foi o único lugar onde o DEM tinha um governo. O DEM totalmente falido, tinha um governo que era o de Santa Catarina. E lá tem muita agitação direitista, tem muita gente direitista, eles são mais ofensivos, mais saidinhos e tal. E lá, em várias cidades, o pessoal organizou marchas antifascistas, Florianópolis, Blumenau, Joinville, e em algumas, inclusive, entraram em confronto, expulsaram os fascistas, que mostra também uma tendência da situação. Então, quer dizer, a nossa iniciativa, a iniciativa de outros companheiros que chamaram a marcha, levantou um movimento que estava latente, né, contra a direita, em escala nacional, inclusive. Em muitos lugares, eu acho, inclusive, o pessoal não organizou marchas porque não tinha condições. Porque são pessoas dispersas, que não estão numa organização mais formal e etc, né? Quer dizer, pessoas isoladas que não tiveram condições de se articular. Uma vez que a esquerda, em geral, está contra essa orientação. E, nesse sentido, chama muito a atenção essa orientação da esquerda, né? Porque você vê que essa questão do golpe, da ofensiva da direita, é uma questão que a população, em geral, está de olho. E, portanto, né, como estão percebendo que tem essa ofensiva, procura se mobilizar, quer se manifestar, vê uma importância nisso. E isso em todos os lugares, né? Nas panfletagens que a gente fez,
A receptividade era ótima, assim, até calorosa. Teve pessoas que espontaneamente quiseram ajudar a panfletar, né? O pessoal aplaudia a iniciativa, estimulava mesmo. Na USP também chama atenção, que é onde tem a maior concentração dessa esquerda morenista, e você via a repercussão. Por exemplo, foi publicado no USP Livre uma coluna, né, do Afonso, de resposta ao colunista da Veja e tal, quer dizer, uma polêmica com a direita. E assim, foi o post que teve mais visualizações em semanas. Então você vê, mesmo onde a esquerda morenista tem uma atuação concentrada, onde ela está em maior peso e é um âmbito menor, você vê que as pessoas não são idiotas, elas estão percebendo, elas se interessam, e mesmo com toda a campanha contra, elas não mudaram de orientação. Lógico, porque é uma coisa real, é uma coisa que está aí, só não vê quem não quer. Essa orientação da esquerda é em grande medida por causa das eleições. Você vê que durante junho, nas manifestações de junho, a direita, inclusive, queria que a esquerda baixasse as bandeiras, foi para cima, quer dizer, uma coisa evidentemente organizada, e partidos como o PSTU, por exemplo, quiseram fazer demagogia com esse setor, falando, por exemplo, em um artigo deles, que a solução era verde, amarelo e vermelho. Quer dizer, uma tentativa de cooptar a base que saiu às ruas, que é a base da direita, né? Que foi mobilizada pela imprensa, foi mobilizada por vários setores religiosos, conservadores. Não é uma base popular. Mas eles querem os votos, então tem que fazer uma média com todo mundo, né? Esse negócio de ficar se enfrentando com o setor não é bom para as eleições, né? Nas eleições você tem que parecer o mais popular, mais amplo possível, né? Então, você vê que eles colocam, como o Rafael falou, né, como centro da orientação, coisas que não tem nada a ver, quer dizer, e são em grande medida coisas que a própria burguesia está levantando, né, como essa questão da Copa, que é obviamente uma campanha eleitoral, né, uma tentativa de desmoralizar o governo para ver se eles conseguem votos, e que não vai render nenhum fruto para a classe trabalhadora. Porque, bom, se a Copa não acontece, e aí? O que se quer conquistar com isso? Você vê que é uma campanha totalmente vaga, né? Gastou com a Copa, mas não tem dinheiro para educação. Ou seja, não é uma reivindicação, né? É só uma campanha contra o governo. Não tem nenhuma reivindicação, nenhum fruto, nenhuma conquista que os trabalhadores possam tirar disso. Inclusive, é uma campanha que, apesar de eles estarem insistindo nisso, não tem maiores repercussões, né? Inclusive, é interessante que um dos argumentos para fazer essa campanha é que a maioria da população está contra a Copa. E o dado de que a maioria da população está contra a Copa é da Folha de São Paulo. Segundo eles, a própria imprensa burguesa reconhece que a população está contra. Mas a própria imprensa burguesa está contra a Copa, né? Logicamente que eles não vão, não falar nada da Copa, etc, etc. Mas tem uma campanha aí, né? Tem divulgação dessas manifestações contra a Copa. Todo tipo de manifestação eles dão repercussão. E essa pesquisa é parte disso, né? Obviamente. E primeiro colocou-se como central da situação a Copa do Mundo, que não é, né? Quer dizer, qual que é a luta de classes envolvida na Copa exatamente? Também ninguém explica. É evidentemente que, em termos de luta de classes, o central é a luta da direita com uma outra facção da burguesia, mais nacionalista, e da esquerda. Não tem dúvidas disso, né? Que é uma coisa muito mais importante do que luta contra a Copa ou uma greve isolada dos garis e tudo mais. Onde não se aponta, inclusive, nenhuma perspectiva, não relaciona com a situação em geral. Quer dizer, a greve dos garis foi importante, mas foi importante em que âmbito,
qual a relação com a situação política nacional, que perspectivas aponta. Quer dizer, não há campanha nenhuma nesse sentido, é pura demagogia, né?